Estamos iniciando mais um Impacto de Fé e hoje o convidado é super especial também, Matheus Queiroz, responsável por um projeto lindo de evangelização na UFRN. Seja muito bem-vindo, Matheus. Que é isso. Estou muito feliz, muito feliz em poder estar aqui com vocês, testemunhar grandes coisas que Deus está fazendo naquela universidade. Amém. Amém. Bem-vindo, meu amigo. É isso. Assim. Uhum. E vamos iniciar aqui o podcast Olha. com uma pergunta, Uhum. a pergunta que todo mundo vai querer saber, né? Como foi que nasceu essa ideia desse projeto de Uhum. evangelização? Ai, nossa, como é que eu explico? Eu acredito que eu estava reunido, né, com a galera da igreja, com o meu pessoal, com grandes amigos meus, e eu acredito que juntou a fome com a vontade de comer, não é esse ditado, né? Aí, também percebendo uma coisa, né? A universidade, principalmente a Universidade Federal, ela é muito conhecida por ser um ambiente, como é que eu posso explicar? Não é hostil, mas um ambiente muito difícil quando a gente tenta colocar na perspectiva de frutificar algo espiritual, uma perspectiva Muito bom. de fé em relação a um contexto completamente secular que é a universidade. A gente percebe, por exemplo, eu digo, né, todas as vezes que alguém me pergunta sobre esse tema, é que eu não sei qual a ideia que vocês têm em relação à quantidade de gente que tem na UFRN hoje. Vocês podem chutar um número de Não estudantes faço assim, Quantidade? quantidade, Não sei. Porque quantidade. depende sempre de horário, de período, Não, né? considera assim, o Um total de estudantes, não é? 10 mil, Eu ia 15 dizer que mil. seria Eu ia uns falar 8 mais ou mil, menos 10 mil, Aham. isso. mais ou menos. Pronto, conto com os estudantes da pós-graduação, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tem 43 mil estudantes. Muita gente. Deus. 43 mil estudantes. Para vocês terem uma ideia, 43 mil pessoas é maior do que a cidade de Currais Novos. Era isso que eu ia dizer, a população de um interior, né? Se a UFRN fosse uma cidade, ela seria a 11ª mais povoada do Rio Grande do Norte. Incrível. E, tipo assim, e pensando de forma prática, né? Qual é a igreja dessa cidade? Se a UFRN fosse uma cidade, qual é a igreja dessa cidade? A gente vem em qualquer cidade que a gente passe, uma esquina, ou seja, uma Assembleia de Deus. Sempre tem. Sempre tem uma Assembleia de Deus, uma batista, uma presbiteriana Mais lá e tradicional. acolá. Sempre tem uma igreja. Mas qual é a igreja que essa cidade tem? Quem vai alimentar espiritualmente esse povo? Como essas pessoas vão conhecer aquele que já mudou nossas vidas? E Pois se é. você perceber nas histórias, muitos grandes moveres de Deus aconteceram dentro de um ambiente de ensino. A universidade sempre foi um ambiente onde grandes moveres de Deus aconteceu. Se você prestar atenção em John Wesley, que é um avivalista lá da Inglaterra, e se não me engano no século 17 ou 18 aconteceu um grande avivamento a partir dele colocando um clube de estudo bíblico dentro da Universidade de Oxford, se não me engano. E a partir dali surgiu um grande avivamento que modificou a Inglaterra inteira. E hoje, a partir desse avivamento, surgiu a Igreja Metodista, que é uma igreja consolidada hoje. Se não me engano, em Natal, acho que tem 4 ou 5 igrejas É isso aí. metodistas. São quatro, Por aí. são 4 metodistas. E surgiu a partir de um contexto universitário. Então, depois de a gente entender que pessoas precisam conhecer aquilo que eu já tenho, e que até trazendo até um dado também do Instituto Barna. Fala ali para a câmera. Pessoas precisam o quê? Meu Conhecer. Deus, pessoas precisam conhecer aquilo que nós já temos no nosso coração. Amém. E tipo assim, segundo o Instituto Barna, que é um instituto estatístico cristão lá dos Estados Unidos, e até também eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês terem uma ideia, de 10 pessoas que chegam, tipo assim, que são cristãs, que chegam numa universidade, quantas vocês acham que ela, ao longo de 4, 5 anos de curso, elas podem se esfriar em relação à fé? De 10 Rapaz, de 10 pessoas, eu posso dizer que pelo menos 8. Eu ia falar uns 7. O Instituto Barna disse que no último estudo dele, em 2021, consolidou que 90%, ou seja, 9 em cada 10 9 em cada 10. cristãos, chegam na universidade de um jeito e saem totalmente É triste diferentes. isso, né? E eu fico perguntando o que será que acontece dentro de um ambiente desse para que a gente possa estabelecer e ver esse dado. Mas independente de buscar quais são as questões e por que as pessoas saem de um jeito diferente da forma como elas chegaram, diante disso eu posso dizer uma coisa: eu preciso fazer algo. Existem coisas, verdade. existem pessoas que precisam, como eu disse, pessoas precisam ter, ver, sentir aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já vi, aquilo que eu já senti. Então, Então a universidade pode ser esse palco. o projeto surgiu
digamos, desse compromisso, dessa Sim, vontade, com desse certeza, amor, de com fazer com certeza. que as pessoas alcancem Sim, o amor que você já sente sim, pelo sim, nosso Senhor. Esse exatamente. entendimento, Incrível. né, de que é um ambiente que realmente precisa de pessoas que representem Sim, ao Senhor e sim, que se a gente total. for omisso, né, a ponto de se recolher a influência que a gente pode exercer num ambiente desse, num cenário desse, Uhum, é uma coisa que a gente sempre debate aqui no nosso grupo de estudo, aham, é isso também, né, que a gente é maioria com Deus, né? Mesmo que sim, É a gente pareça verdade. ser o menor naquele verdade. lugar, a gente é a maioria naquele lugar, porque Sim, é maior aquele que está conosco, né? demais. Então é Verdade. muito bom esse seu apontamento aí, gostei bastante dessas suas observações, colocações, essa questão aí da cidade, né, de ser uma Sim, pequena Não. população e de pensar de modo Não racional, tem, exato, né? nunca. Qual é a igreja? Quem é que está doutrinando essas sim, pessoas, né? sim, Essa população, né? A gente total. vai para a segunda pergunta Aham, agora. Quais foram os primeiros desafios? Isso aqui é bem interessante, né? uhum, Quais foram os primeiros desafios para começar esse movimento no ambiente universitário? A gente sabe nossa. que é um ambiente, como você diz, não é hostil, mas é um ambiente resistente, Sim, né? Difícil, né? Um aham, Resistente. ambiente difícil. com certeza. Pronto, as nossas reuniões, elas essencialmente acontecem ao ar livre, ao ar livre. Perfeito. Então, o que acontece, diferentemente se fosse uma reunião em um ambiente como esse, entre quatro paredes, um ambiente climatizado, um ambiente gostoso de ficar. Primeiro, as pessoas iam se sentir mais à vontade. E é isso que a gente enfrenta de dificuldade quando a gente Hum, lida com pessoas adorando Jesus ao ar livre. Porque pessoas não estão acostumadas a viver igreja fora das quatro paredes. verdade. Então, quando eu tento viver igreja fora das quatro paredes, é meio que algo antinatural para mim. É. E para qualquer pessoa que vive uma igreja como checklist de fim de semana. Uhum. Sim, sim. Então, tipo assim, o mesmo Cristo que eu adoro no domingo é o mesmo Cristo que eu adoro na segunda, Hum. na terça, na quarta, Ao na ar quinta, na livre, sexta. dentro de quatro E em paredes. qualquer lugar. Então, quando eu sinto de dificuldade, eu não sinto dificuldade nem do espaço receber aquilo que a gente está ministrando, mas a próprios cristãos em ministrar aquilo que já é dado como vitorioso no Ai. reino dos céus aqui na terra. A universidade já Testificar, né? pertence. É como se Perfeito. tivesse, tipo assim, Uhum. uma vergonha de Sim, com julgamento, de algo certeza. do tipo. Com Às certeza. vezes acontece. Por É. exemplo, eu de vez em quando faço um trabalho Sim, de evangelização no sim, meio da rua e sim. vou, às vezes eu convido, não, no sinal não vou. Aham. É. Num bairro mais Mais carente. carente, não vou. É perigoso, é alguma coisa, e a gente precisa entender que quando Deus Sim, chama e aí a gente vai todo o nosso coração. Mas às vezes as pessoas também não estão no mesma sintonia sim, com espiritual, né? certeza. E tem muito o que ser trabalhado. São, Verdade. são objeções, né? São Exato. limitações que precisam ser quebradas, principalmente quando se trata Aham. do cristão, né? O cristão, ele às vezes idealiza um cenário onde ele vai poder levar a palavra e uma Sim, palavra vai ser bem recebida, vai ser bem acolhida, e a gente tem aquela parábola do semeador, que a sim. gente sabe que nem toda a terra é fértil para a palavra, mas Exato. a Aham. palavra, quando ela encontra a terra fértil, Sim, frutifica, né? Cria com raízes, enfim. certeza. Então, podemos afirmar que o maior desafio seria isso: reunir essas pessoas ao ar livre para Sim. receber e falar da palavra de Deus. E nem se fosse ao ar livre, por causa que, como eu já estava dizendo, o meu maior impedimento e o maior bloqueio quanto ao próprio evangelho ser ministrado nessa cidade, que nós chamamos de universidade, são as próprias pessoas que não têm o mesmo apoio, o mesmo apelo, o mesmo chamado, a mesma missão de ministrar Jesus Uhum. para um canto como esse. Tipo assim, Isso. tipo, por exemplo, pessoas que já estão muito acostumadas em seu banco na igreja, normalmente a gente percebe que Se são sentem que desconfortáveis. que gerar esse desconforto, impede essas pessoas de conseguirem adorar a Deus em Uhum. comunidade. Isso sendo igreja com I maiúsculo, não é sobre uma igreja ir para lá, não é sobre, sabe? Uhum. Mas tipo assim, é uma igreja com I maiúsculo, é a igreja do corpo de Jesus. Você é a igreja, né? Exatamente. Você é tanta igreja que você leva a igreja para o campo missionário, que é o Não, com que você está vivendo. certeza, com certeza.
E como é que vocês estruturam essas Aham, atividades? Tem encontros fixos, sim, tem uma pauta? Como é? Tipo assim, minha filha, por exemplo, estuda lá. Se ela sim, quisesse, presenciar, vivenciar esse momento de adoração, aham. como é que seria? O projeto que, pela graça de Deus, eu coordeno e faço parte dentro da igreja, se chama Outside, Outside. E a gente planeja, a gente está consolidando isso de maneira ainda mais presente e forte para que a gente possa ter reuniões mensais de Hum, adoração e encontros evangelísticos dentro da universidade. Existe evangelismo acontecendo toda semana, hum, existe um estudo bíblico acontecendo uma vez por mês, depois de um evento que reúne toda a galera, que também é uma vez por mês. Muito bacana. entendi. Esse encontro agora que a gente fez, a última vez, o último encontro contou, se não me engano, 266 pessoas, Hum, hã, e Muito mais de bom, viu? 50 e dessas 266, mais 53 pessoas não conheciam Jesus e foram oh, convidadas dentro do ambiente, amém, naquele Que horário, bênção. naquele mesmo momento, e foram levadas para lá. A gente fez de uma maneira amém. muito mais didática, muito mais atrativa, a gente faz uma programação atrativa para Até eles. porque a comunicação precisa ser direcionada Com à certeza, idade, né, porque senão em exatamente. vez de trazer Afasta, Aham. né? exato, Não, afasta. não, com certeza. Aí a gente tenta trazer uma programação que seja atrativa para a galera, para que muitas pessoas já possam presenciar aquele momento e entender: "Nossa, eles estão falando de Jesus, mas não é o Jesus que eu escutei fora daqui. Não Uhum. é o Jesus no qual eu fui machucado quando eu participei da igreja tal. Não é o Jesus que eu penso, é o Jesus que eu estou vendo aqui, mas é um Jesus atrativo, é um Jesus que eu Acolhedor, um né? Jesus Acolhedor, acolhedor, É. perfeito. É um Jesus diferente da forma como eu fui machucado, da forma como eu pensava que porque um Como eu cristão cresci era. aprendendo, né? exato. Exatamente, Porque perfeito. tem várias situações que a gente se depara com Aham, depoimentos de sim, jovens que: "Ah, não, eu frequentava tal igreja e eu A saí igreja me porque feriu. sofri um preconceito, sim. fui criticado, fui muito cobrado". Aham, E aí não é por força, né, é por amor que a gente precisa buscar o Senhor. Não é verdade, por força nem por violência, mas pela palavra de Deus, É né? Pelo meu verdade. espírito, né? E vocês verdade. têm algum calendário fixo, De de programação. programação? Postam em algum Instagram? Aham. É fixado nos murais da universidade? Como é essa parte de divulgação desses encontros? A Boa gente pergunta. tá boa pergunta. A gente está concentrando nossas forças em relação à mídia dentro do próprio Instagram e Hum, também do TikTok, que é o Outside UFRN. O Outside perfeito. UFRN e, pela graça de Deus, o outro projeto também que eu faço parte. É muito projeto, gente, é É muito muito projeto, é muito projeto. projeto. Graças a Deus, abençoado. Um É jovem, verdade. 22 O anos, que é né? isso? Meu Deus, eu sou a mais idosa dessa mesa. É, Vinte e parece. dois anos, para vocês Que é isso? entenderem que a palavra de Deus alcança vários públicos, né? Os jovens e uma pessoa mais madura. Mas olha, não, que é isso? E o outro projeto é ligado a um movimento cristão que eu faço parte, que chama Dunamis. E Hum, Dunamis Pockets é o nome desse projeto, onde a gente faz reuniões semanais. Então a gente tem muito uma bacana. adoração, Bom, momento de palavra, momento de louvor e oração, dentro de um perfeito. contexto de 40 a 50 minutos, numa hora assim de intervalo, por exemplo, que a gente Perfeito, usa muito desse bom. horário para que a gente possa ministrar a palavra de Deus com ousadia, Excelente. demonstrando o poder sobrenatural do Espírito Santo. Iremos colocar todas as informações desses inúmeros projetos desses Inúmeros, jovens já. na legenda aqui Com no YouTube certeza. para vocês acompanharem. Eles vão ficar disponíveis aí, né, Amém, para amém, vocês amém, acompanharem, se Deus amém. quiser. Qual tem sido a reação, dos alunos e professores diante das ações do projeto? Muito bom. Cara, agora me veio uma passagem que é que a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Perfeito. E eu Amém. creio que os campos estão prontos, brancos, brandos, e justamente o que falta são trabalhadores. E eu acredito que a UFRN é uma terra fértil. Não, Eu Eu acredito que a acredito nisso UFRN é também. uma terra fértil. Como eu já estava falando aqui, muitos moveres de Deus ao longo da história aconteceram dentro de um ambiente de ensino. Muitas faculdades hoje que a gente vê que são exemplares dentro de todo mundo, como a Universidade de Oxford, Yale e Harvard, foram fundadas por pastores. Eu não sei se vocês sabiam disso, Sabia, mas pronto, sabia. a Universidade de Harvard foi fundada por um pastor chamado John Harvard, para que possa ministrar e edificar a vida espiritual de muitos pastores, com muitos ensinos, com muitos outros cursos, além de teologia. Então, tipo assim, eu vejo que, só contextualizando e trazendo essa resposta, que as pessoas estão
praticamente pedindo que a gente faça isso. Amém. De forma prática, é como se elas estavam praticamente pedindo. Muitas pessoas precisam daquilo que a gente carrega. Então, a gente percebe que muitos estudantes, por exemplo, são pessoas que saíram do interior, que chegaram aqui em Natal e não conhecem ninguém. Nada. E isso é uma porta para acolher, né? muito grande, muito grande. Vocês não têm ideia de como a pessoa se sente acolhida, pertencida, amada. Isso, abraçada, né? Exatamente. Por um projeto desse. Exatamente. Que lindo. Então, muitos professores, a gente já teve muitas reuniões que muitos professores, servidores ali estavam só olhando de canto de olho, espiando, não fazendo parte, não querendo, não sei, por medo, por vergonha, mas só de olho, assim, só de longe. Mas Deus vai trabalhando assim, só o fato dele ter parado, tá? Deus já tá plantando uma sementinha. Não, nenhuma palavra volta vazia. E aí a gente crê que aquilo que começa em nós não parará em nós, que realmente... É um trabalho contínuo. Com certeza, com certeza. Tá muito otimista isso. Amém. Amém. Muito bom ouvir isso. E muito bom você ter esse otimismo, né? A gente muitas vezes tem uma visão, às vezes, bem negativa com relação à geração. E é uma coisa que eu tenho evitado trazer para a roda de conversa e tal. A gente tem uma geração que tem muito potencial, mas é muito carente do amor de Deus. É verdade. E tendo acesso a isso, eu sou assim como o Matheus, eu também sou muito otimista com relação a isso, sabe? Sim. Isso é uma coisa que me alegra, porque... Mas precisamos eu acredito, estamos cheios do amor de Deus e Ele... E a gente emana isso, né? Tem que compartilhar isso com outras vidas, né? Muito bom. Total. Por falar em compartilhar, Matheus... Agora eu vou querer que você compartilhe olhando para lá. Meu Deus. Eu sou a chata da câmera. Meu Deus. Você teria algum testemunho, lógico, sem citar pessoas, de algum jovem da faculdade que depois desse projeto ele deu um testemunho da mudança, do toque de Deus, do amor de Deus, que transformou a vida dele? Com certeza. Eu tava falando com a galera que mês passado, um grande amigo meu, ele começou a frequentar as reuniões através do evangelismo que a gente fez dentro da UF. Sim. Pronto, esse cara, um grande amigo meu, ele começou a participar das reuniões, ele não era cristão, ele é daqui de Natal, mas ele nunca pisou em igreja na vida dele, e o primeiro contato com Jesus foi na universidade. E ele foi, e ele conhecendo mais, ele também conheceu outra pessoa que também estava envolvida com o nosso projeto em torno do evangelismo. Isso foi, se não me engano, em 2023. Foi em 2023. Quando foi ver, em 2024, eles se conheceram. Ele começou a ir para a igreja dela e eles começaram a namorar. E agora os dois estão muito envolvidos dentro da igreja. E agora, mês passado, eles noivaram. Que ótimo! Eu fiquei pensando, caraca, se não fosse o evangelismo, se eu não tivesse organizado o evangelismo nesse dia. Será nesse que eles horário, estariam juntos? Nossa, então é um testemunho desse que me impacta profundamente, porque eu sei que aquela semente que eu planto, que às vezes eu nem penso, às vezes eu nem imagino, e foi lá em 2023, hoje está frutificando demais. E é isso que Deus faz. É o que eu digo, a gente precisa fazer a nossa parte, porque Deus se encarrega do resto. Rucine, ele vai estar assistindo aqui. Rucine, amo você, cara. Olha, fala Rucine, Andréia, Deus abençoe grandemente vocês. Amém. Viu? Meu Deus do céu. E também não só isso, né? Não é nem só casamento que Deus gerou, mas também em torno de libertação, em torno de cura. Nossa, teve reuniões em que muitas pessoas saíram em lágrimas. Pessoas saíram realmente libertas. Pessoas realmente saíram até curadas. Pessoas chegaram com gripe, escorrendo nariz, com máscara, e pessoas assim, com um fluxo de ar, respirando normalmente, saindo dessas reuniões, pessoas chegando com dor no joelho e as pessoas sendo curadas. E eu acredito que realmente o mesmo poder que havia em Jesus também está presente hoje em dia com a gente. Com certeza. A gente já até debateu isso em alguns momentos aqui, né? Porque Paulo, ele fala, Jesus, ele fala disso, né? Sim. E tem os dons, né? O poder da oração. Exatamente. Coisas maiores nós viveríamos, né? Perfeito. Nós faríamos mais do que ele. Exato. E Paulo foi, né? Tipo, a gente pode dizer que Paulo ele é uma testemunha viva disso. Ele fez, sei lá, eu acredito que coisas tão emblemáticas na Bíblia quanto o próprio Jesus, né? Exato. E os relatos do Evangelho. A gente vê os relatos de Paulo no livro do Atos dos Apóstolos e a gente fica impactado. Meu Deus, olha só o alcance que Deus teve, que Jesus teve através da vida
desse homem, né? É sobre a gente ser porta-voz. Isso aí, essa questão que você falou da semente plantada, Sim. é incrível, né? É altamente satisfatório quando a gente tem a oportunidade de ver, né? Tipo, se formou ali um casal, mas Sim. isso foi porque Se nesse formou dia isso um casal que hoje servem a Deus, a Engajado. Jesus, engajados Sim. na obra. Isso é muito lindo. Cara, Vai, não vai. Vai para a próxima pergunta. Quais são os próximos passos? Essa aqui é uma pergunta que eu acredito que vai ajudar a definir aí para algumas pessoas, né? Expor quais são os próximos passos, né? Sim. E sonhos que vocês podem ter aí para o futuro desse projeto. O que é que vocês pensam para o futuro do projeto? São coisas que vocês conversam agora, todo mundo junto? Sim. Ou não exatamente? Poxa, apesar que era o meu, ó. Tranquilo. Ou não exatamente, é uma coisa que você já tem consagrado a Deus, já tem buscado a direção do Espírito Santo. Senhor, me orienta, nos guia o nosso grupo com relação a esse próximo passo, essa nova empreitada. Quais são os próximos projetos? Nada no reino de Deus é gerado sem ser com uma coisa chamada oração. Então, se a gente não pedir direcionamento ao Espírito Santo, a gente está sendo muito mais um ativista do que um ministro. Então, sem o direcionamento do Espírito Santo claro e sem eu pedir a informação clara do que ele quer para minha vida, do que ele quer fazer através da minha vida, eu começo a fazer coisas que ele não pediu para eu fazer. Então, isso, em outras palavras, é desperdício de vida, é desperdício de missão, é desperdício de propósito, é dar murro e ponta de faca. É você tentar semear, tentar semear e não ver fruto, por causa que não foi algo que Deus pediu para você fazer. Exato. E isso que a gente traz, né, é com grande temor que a gente faz essas coisas, né? Não é para exaltar um nome que não seja outro, não seja Jesus Cristo. Exato. Então, quando a gente tenta pensar num futuro, a gente tenta pensar num futuro direcionado por Deus. No futuro onde Deus, a gente tem claro isso, onde o futuro onde Deus está é o futuro onde portas irão se abrir. Amém. Então, o futuro onde Deus está, onde mais e mais pessoas sairão curadas, onde mais e mais pessoas irão poder ter o privilégio de conhecer Jesus, um encontro com Cristo, e olha só, não dentro de uma igreja, não dentro de uma comunicação estruturada, dentro de quatro paredes, onde você senta num banco confortável e espera uma palavra já mastigada para você ingerir, não, mas o próprio Espírito Santo ministrando através de um ambiente que, pelo nome de Jesus, já é dele, que é a Universidade Federal. Então, mais e mais pessoas, mais gerando isso em oração, mais e mais pessoas sendo curadas. E os projetos de Deus é muito mais além do que a gente pede, muito mais além do que a gente espera e pensa. Então, a gente põe essa meta aqui, mas eu sei que essa meta é incomparável com o que Deus já está preparando para a gente. E tudo que eu tenho que fazer é ser fiel com aquilo que Ele está me dando hoje. Porque Honrar, né? com certeza, o que muito é dado, muito será cobrado. Então, quanto mais eu administrar melhor as bênçãos que Deus está me dando hoje, eu tenho uma plena convicção e certeza que mais Ele multiplicará no final de tudo. Tudo que você está falando é de um profundo alinhamento aqui com o nosso podcast também, porque a gente tem procurado seguir e honrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, nos inquietado para fazer, para viver. Sim. E é uma através coisa, assim, de confirmações diversas, Então, assim, eu acredito fortemente em tudo que Deus tem feito através desse ministério lá na Universidade Federal e vai ser daí para mais. E eu quero fazer mais uma pergunta que não está nem no script. Uau! Mas se fosse para você deixar uma mensagem para os jovens que estão nos assistindo, bem direcionada, quero ser bem focada. Meu Deus, vamos lá. Qual seria a mensagem que você daria para esses jovens que não têm intimidade, um relacionamento com Deus, ou de repente tem a vontade, sente o desejo no coração, mas não sabe por onde começar, tem medo, tem algum receio, ou até mesmo por um jovem que já teve um relacionamento com Deus, mas teve algum desapontamento, alguma frustração na igreja, com os amigos, algo do tipo? Qual seria essa mensagem que você daria para esse jovem? Meu Deus. Quando você descreveu esse jovem, eu me lembro que um dia esse jovem era eu. Por causa que um dia eu tinha medo de falar de Deus para as outras pessoas. Eu estava muito mais acostumado com os meus amigos não conhecerem a pessoa de Jesus, mas hoje, depois de muito tempo, eu entendo que aquilo que Deus começou em mim não pode parar em mim. Amém. Aquilo que Deus começou em você não pode parar em você. Se você está
está parando com aquilo que Deus está fazendo na sua vida e deixando somente o seu coração como um recipiente e não como uma fonte, você está impedindo de outras pessoas serem salvas e serem ministradas para aquilo que Deus já ministrou na sua vida. Então, por favor, não pare. O reino de Deus, o reino de Deus sempre está em movimento, e quando você fica parado, você não pertence a esse reino. Então, pela graça de Deus, eu oro para que você seja ainda mais ousado pelo Espírito Santo de Deus, que você possa pregar com ousadia, que você possa testemunhar tudo que as outras pessoas precisam é de um testemunho da sua vida. É verdade. Se você realmente ter a coragem e a ousadia de parar e dizer, olha só, eu só estou aqui por conta que Deus me colocou aqui, eu só estou aqui por causa que Deus me livrou disso, Deus me possibilitou eu poder estar aqui. Então, a mínima função que você precisa fazer é testemunhar aquilo que Deus já está fazendo isso, porque Deus sempre procura as suas testemunhas. Amém. Que recado impactante. Mateus, maravilhoso ter você aqui no nosso podcast. Gostaria de agradecer imensamente sua presença. Já se sinta convidado para um próximo episódio. Amém. E muito bom nosso bate-papo, super fluido da palavra de Deus. E você é um jovem que tem um trajeto brilhante aí, honrando o nosso Senhor. Amém. Parabéns pelo projeto. Fantástico, cara. Deus abençoe. Amém, que é isso. Muito obrigado pela presença, viu? Deus abençoe grandemente esse projeto. Creio que a partir dele muitas pessoas terão um impacto muito grande na sua fé. Amém. Vamos finalizar com a nossa mãozinha aqui. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Até a próxima. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.